Muito bem, então, pessoal, vamos resolver o exercício 15.3 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? E é sobre transformadas de Laplace ainda, né? É um exercício bem interessante, um exercício que tem bastante conceito que a gente vai ter que aplicar aqui, né? E tem A, B, C, D e E, né? Ele pede para a gente resolver essas cinco funções aqui, né? Fazendo a transformada de Laplace. Bom, eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo aqui em duas partes para não ficar muito grande, mas vamos tentar resolver aqui os primeiros nesse primeiro vídeo, que é sobre, ele pede para fazer a transformada de Laplace de e menos 2t vezes cosseno de 3t ut, né? O que é esse ut? Isso que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender, que esse ut nada mais é do que a função degrau, né? Então o que ela significa? Ela significa, deixa eu pegar o laser aqui, significa que a gente vai ter o valor, para t maior que zero, a gente vai ter esse valor 1 aqui para a função unitária, né, a função degrau. Então, ela vai ter esse valor 1 para qualquer t que seja maior que zero e valor 0 para qualquer t que seja menor que zero. Tá? Então, é isso que significa. Na prática aqui, isso aqui representa que essa função aqui ela não vai ser zerada no tempo que a gente está trabalhando, porque a gente está trabalhando com o cenário positivo só, né? Então, para só simplificar, a gente usa esse U de T aqui, porque a gente quer eliminar da nossa análise tudo que é negativo, né? Então, esse é o princípio, tá? Só para a gente não entrar muito em detalhe na função degrau aqui, né? No degrau unitário, nesse caso. Para esse caso aqui, esse exercício, a gente não vai precisar saber muito mais que isso, né? Depois, alguns outros exemplos vai ser interessante, porque a gente vai ter algum deslocamento e tal, a gente vai ter quando a nossa função não vai começar no zero, então pode ser interessante a gente usar elas depois. Mas nesse caso aqui, não vai precisar. Para resolver isso aqui, né, para a gente aplicar a Laplace nesse caso, a gente usa propriedades da transformada. E eu vou fazer ela de duas formas, né? A primeira forma, que é a forma geral, ela diz que a gente pode representar a função, né, dentro da transformada de Laplace de uma forma genérica, né, de uma forma geral, que é pro cosseno S menos A dividido por S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem essa expressão que permite a gente fazer isso aqui, que é específico para isso. Né? Então, a gente vai utilizar ela dessa forma, nesse primeiro método, sendo que o nosso A vai ser menos 2 e o nosso B igual a 3. Por que, que o A é menos 2 e o B igual a 3? Porque ele vem da expressão geral. O A é o valor que está multiplicando t no exponencial e o B é o valor que está multiplicando t na função aqui do cosseno, né? No nosso caso, a gente tem o 3 que está multiplicando aqui no cosseno e a gente tem o menos 2 que está multiplicando no exponencial. Então é isso que a gente vai utilizar como parâmetros, tá? Substituindo, então, a gente coloca o A aqui no lugar do A, S menos, menos 2, não esqueci do sinal, e o B, que é igual a 3, né? A gente coloca aqui no denominador, que é a única parte onde tem o B. Tá? Então, S menos menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso daqui vai resultar S menos menos dá mais, resulta em S mais 2. E S mais 2 ao quadrado, mais o 9, né? Porque esse menos com menos aqui também fica mais. E a gente pode desenvolver isso aqui também se a gente quiser, né? Então s ao quadrado mais 4s mais 4, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Tá bom? Então juntando os dois, a gente soma, né, o 4 com o 9 e mantém o s ao quadrado mais o 4s. Para a gente depois, então, devolver a resposta, né? Que seria a transformada de Laplace dessa função. Tá bom? Então, juntando o numerador, s mais 2 sobre s ao quadrado mais 4s mais 13. Essa daqui já é a resposta do exercício. Mas aí você fala, mas eu quero usar a expressão geral do Laplace. Tudo bem, você pode fazer isso daqui, só que isso aqui é específico para essa função, ou a gente pode fazer calculando diretamente pela expressão genérica lá do Laplace, né, que diz que a transformada do Laplace de uma função de t ela vai ser igual a integral de e elevado a menos st vezes a função em dt, né? Então, essa vai ser a nossa expressão, sendo que o nosso ft é
a expressão que a gente quer calcular, né? Então, é a nossa função aqui, e menos 2t vezes cosseno de 3t com a função degrau unitário aqui. Lembrando, então, que esse degrau unitário, a gente não precisa ficar carregando ele até o final, né? Porque ele vai ser 1 e não vai mudar em nada na nossa análise aqui, né? Então, é só isso aqui só para representar que isso daqui é válido para quando o t é maior do que zero, tá bom? Bom, colocando a notação do Laplace aqui, então a gente vai ter a integral de e elevado a menos st, lembrando que isso aqui então é do Laplace, né, como a gente está vendo aqui, e a nossa função aqui, né, como a gente já fez nos exercícios anteriores aí, né, a gente tem duas partes, né, essa primeira parte aqui que vem, que é interno, e isso aqui que é sempre a nossa função, e a gente faz essa integral em dt, tá bom? Beleza? Então isso daqui a gente, como tem o mesmo, mesma base, a gente vai somar, né, os expoentes. Então menos st mais o menos 2t. Como o menos e o t são comuns, né, para as duas partes, então a gente pode tirar eles aqui e colocar só entre parênteses o s e o mais 2. Não esquece do mais 2 aqui porque ele tem esse menos 2, né, para dar menos com mais, para ele ficar o menos aqui se a gente quiser separar isso de novo. Tá bom? E aí, então, utilizando essa expressão, a gente pode simplificar, né? Vamos atribuir o s mais 2 aqui para alfa e o beta como 3, tá? Para a gente poder fazer essa integral de uma maneira mais simples de visualizar e de entender o que está acontecendo. A gente vai ter isso daqui, né? Então, quando a gente resolver essa integral aqui, a gente vai ficar com alfa sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então aqui é o alfa, s mais 2 e o beta é o 3, né? É isso aí. Tá bom? Então aqui eu não estou entrando muito em detalhe nos processos de integração, como que a gente faz isso, como que a gente chega no detalhe disso aqui, para a gente focar mais na parte de transformar de Laplace, né? Senão o exercício ficaria muito grande. Mas se precisar, a gente pode fazer alguns exercícios desenvolvendo um pouco mais essa parte da integração, né? Se for uma integração mais complicado, alguma coisa assim, usa alguma propriedade diferente, a gente pode utilizar, a gente pode fazer alguns vídeos, alguns testes aí para desenvolver essa resolução, né? Para a gente conseguir entender bem como é que funciona isso aqui. Se não, se está tranquilo, a gente pode seguir com essa integral de uma maneira mais direta e tal, né? Tá bom? Então, aplicando isso então, né, e considerando que a gente tem um valor de alfa e beta nesses termos aqui, a gente devolve para a expressão, né, que a gente achou aqui da integração. Então, esse alfa, ele é o s mais 2, aqui embaixo também, ao quadrado, e depois o beta, que está ao quadrado também. Pode desenvolver isso aqui, né? E a gente vai chegar no final ali, que é o s ao quadrado, mais 4s, mais 13, né? Por que isso aqui? Porque a gente desenvolveu o s mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é só o denominador da nossa resolução aqui, né? Que já é o final do exercício. Tá bom? Então, essa daqui vai ficar como o resultado da expressão, né? Eu acho que é um exercício que envolve essa parte de integração, né? Que é interessante para a gente treinar e tal. Então, eu acho que, que são exercícios assim que a gente consegue ver como que outras funções se aplicam, né? Outras atribuições, outras propriedades que a gente pode utilizar são úteis, né? Nesse caso aqui. Por isso que a gente fez de dois métodos diferentes, né? Então, aqui no B, a gente tem e elevado a menos 2t vezes seno de 4t, vezes de novo o degrau unitário ali, né? O U de t. E aí, como que a gente faz isso? A mesma coisa, né? Então, o processo de seno e cosseno basicamente é igual, né, pessoal? Então, a gente tem aqui o e menos s de t, vezes e elevado a menos 2t, seno de 4t, ok? E aí, vejam aqui que eu até já tirei esse u de t aqui, porque ele não vai fazer diferença nenhuma na nossa transformada. Considerando, então, a mesma base, somei de novo aqui todos os expoentes e simplifiquei para a gente poder fazer a nossa transformada de Laplace de uma maneira mais direta, né? E, de novo, eu vou usar essa propriedade do alfa e do beta. Então, o alfa é s mais 2 aqui dentro e o beta igual a 4. Tá bom? Resolvendo isso daqui e não esquecendo aqui que a gente tem esse sinal, né, de menos aqui quando a gente resolver essa integral, agora com alfa e beta, e a gente vai chegar na expressão final, que é o beta dividido por alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, tá? Que a gente vai fazer o mesmo processo, que é devolver os valores, né? Então, considerando o alfa S mais 2, a gente coloca ele aqui, o beta que está agora no numerador é o 4, embaixo é o 4 também, 4 ao quadrado, e a gente pode desenvolver essa expressão aqui para uma forma que fique mais fácil a gente entender.
Ah, mas como é que eu deixo isso aqui? É melhor deixar assim ou é melhor eu simplificar? Depende muito do que você vai fazer depois disso, né? Então, se você vai trabalhar com frações parciais e tal, aí pode ser interessante deixar na forma de produtos notáveis ali mesmo, né? Mas se não, acho que pode deixar daquela forma ali final mesmo, tá bom? Bom, vamos fazer o C também? Então, nesse exercício a gente tem o E elevado a menos 3t vezes cosseno hiperbólico de 2t vezes u de t. Não esquecer, então, que tem bastante letrinha aqui no meio, né? A gente não pode se confundir com isso daqui. Mas o processo, então, também não vai ser muito diferente, né? São só comportamentos usando essas propriedades trigonométricas aqui que são, é, de, obviamente, que diferentes, mas para tratar na transformada de Laplace elas são iguais, né? O processo para Laplace não vai mudar muito, tá bom? Mesma coisa, simplifiquei aqui o expoente, deixando a mesma base, somando os expoentes do mesmo jeito que a gente fez, tá? Coloco aqui na expressão do Laplace, né? Então a gente tem o Laplace aqui da nossa função, a função interna já simplificada com a nossa função principal, né? Que é o e elevado a menos 3t aqui que a gente interessa para a gente somar, né? Pelo menos essa parte aqui, né? E aí a gente lembra então dessa propriedade também, que o cosseno hiperbólico de 2t, quando a gente desenvolve esse cosseno hiperbólico aqui, né, a gente pode chegar nessa expressão que é e elevado a 2t mais e menos 2 elevado a menos 2t sobre 2. Né? Isso daqui, então, também é uma propriedade da trigonometria, a gente pode depois também detalhar um pouco mais, tal, mas enfim, aqui a gente só está trabalhando, no caso, a análise da transformada de Laplace, então eu já coloquei aqui como que fica essa expressão, porque o que interessa é aqui agora, né? A gente colocar isso daqui na transformada, que é fazer essa multiplicação dentro da integral, tá bom? Então, a gente tem a integral aqui, o exponencial, né? Multiplicando, então, o nosso cosseno hiperbólico de 2t, que está aqui, ok? Tira esse meio daqui e aí a gente vai perceber que a gente tem uma expressão, vou pegar minha caneta aqui, que isso aqui a gente poderia colocar entre parênteses, né, pessoal, e fazer uma distribuição aqui, certo? Então a gente não pode tomar, a gente tem que tomar cuidado, né, não pode errar nessa parte aqui, tá? Porque fica essa expressão um pouco maior aqui, mas nada mais é do que e elevado a menos s mais 3 vezes t, é essa parcela que está multiplicando o que está interno. E depois, de novo, né? Então, essa parcela aqui, e elevado a menos s mais 3t, que está multiplicando esse segundo termo aqui, e elevado a menos 2t. E o meio aqui de fora, não vamos esquecer desse meio, que é esse 2 aqui. A gente passou ele para fora porque ele é uma constante, né? Tá bom? Então, quando a gente soma isso daqui, a gente pode simplificar de novo. E a gente chega, então, na integral, na soma aqui de duas integrais, né, que a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte, quando a gente resolver essa integral, a gente vai chegar que é 1 sobre s mais 1 e a parte de baixo 1 sobre s mais 5. Tá bom? Então é só resolver essa integral aqui, é uma integral do exponencial, né? Então a gente faz ela direto também, isso daqui, né? Você pode usar as propriedades de integração, mas é basicamente esse termo aqui dividido pelo valor que está multiplicando o t aqui, né? O expoente dele, tá bom? Juntando tudo isso daqui, lembra que a gente tem esse mais, certo? A gente vai então ficar com o meio que vai multiplicar os dois termos de cada parte, ok? E aí, quando a gente chegar, ou melhor, quando a gente operar nessa parte final aqui, a gente pode simplificar e escrever como S mais 3 sobre S mais 1 vezes S mais 5. Enfim, aqui a forma, como eu falei, dependendo do que a gente vai fazer depois, né, do que a gente vai fazer com isso daqui agora, aí é interessante a gente deixar nessa forma ou a gente pode passar por uma forma mais resumida ou não. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos tentar fazer o D aqui. O D fala e elevado a menos 4t vezes seno hiperbólico de t vezes u de t. Né? Então, mesmo processo, tá, pessoal? Laplace, a gente aplica a propriedade geral aqui, né? Multiplica pelo termo exponencial a nossa função aqui, que é a função que a gente quer trabalhar, simplifica ela de novo, e elevado a menos s mais 4t. Aqui eu coloquei a expressão final, né? Usando esse termo aqui. E o que mais? A gente pode escrever, então, a função seno hiperbólico
da seguinte forma, né? A gente tem essa atribuição aqui que nos permite trabalhar numa integral de uma maneira mais fácil, né, pessoal? Então, e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2. Troco, né, para cá de novo, então a gente faz essa análise, isso aqui é basicamente essa parte aqui, tá? Eu só coloquei o seno hiperbólico de t porque é mais fácil da gente trabalhar e para a gente ficar na mesma base também, né? Aqui a gente tem o seno hiperbólico e aqui a gente tem a função exponencial. Então, é mais interessante a gente considerar isso aqui justamente para a gente poder fazer essa integral da forma direta como a gente fez anteriormente, né? Então, de novo, tiro esse meio, que ele não tem nada a ver, é uma constante, e eu vou ficar só com os exponenciais aqui dentro, que eu vou fazer essa integral de uma maneira também bastante direta, né? Somo aqui os expoentes, divido em duas integrais, só lembrando agora que eu tenho um negativo aqui para a gente não esquecer, e aí a gente vai chegar nessa expressão final quando a gente resolver essas duas integrais aqui de zero ao infinito, né? Então a gente tem que lembrar que essa integral ela tem que convergir, então tem todo o processo de integração aqui que tem que tomar cuidado, tal, mas como eu falei, a gente não vai ficar se prolongando muito no processo de integração, mas eu sugiro que tenha uma olhada, se tiver com dúvida na parte de integração mesmo, a gente pode até fazer uma revisão depois, tal, fazer alguns exercícios de integral especificamente, né? Mas nesse caso aqui, o nosso objetivo é analisar a transformada de Laplace, então eu já coloquei direto aqui, tá bom? Aí, juntando tudo, a gente coloca as duas partes, e simplifica, né? De novo, 1 sobre S mais 3 dividido por 1 sobre S mais 5, né? E aí a gente pode, como eu falei, de repente é mais interessante trabalhar aqui com o S mais 4 ao quadrado menos 1, enfim, ou eu desenvolvo isso daqui para chegar nisso aqui. Isso aí, tanto faz, tá bom? Aí, o último exercício, que é o mais interessante, né? Porque ele usa uma propriedade diferente, ele fala para a gente fazer a transformação de Laplace de t elevado a e menos t vezes o seno de 2t ut, né? Então, qual que é a propriedade que a gente vai usar? A gente vai usar a propriedade aqui de derivada, né? Então, a gente vai, considerando que a gente tem essa multiplicação aqui, né? Que a gente tem o tempo vezes a própria função no tempo, a gente aplica a derivada, né? Do Laplace da nossa função, com o menos aqui na frente, né? Então, é uma propriedade que nos permite trabalhar de uma forma mais simples, né? Usando então, qual que é o nosso f de t aqui, né? O que que a gente vai ter? A gente tem o t e depois o e elevado a menos t vezes o seno de 2t, que a gente eu coloquei entre parênteses aqui para facilitar e já tirei a função degrau aqui para deixar ainda mais tranquilo, né? Como a gente tem esse t aqui fora, é muito mais fácil para eu trabalhar no Laplace eu considerar tudo que não é o t, certo? Para poder atribuir finalmente o nosso processo, para a gente começar o nosso processo. Tá bom? Então, aplicando aqui né, o Laplace só do nosso f de t, a gente vai ter então e de Laplace e a menos t, seno de 2t, e a gente chega então nessa expressão aqui que a gente vai fazer, a gente fez na verdade né, já da mesma outra forma, né? A gente só repete os processos dos exercícios anteriores para chegar nisso daqui. Quando a gente desenvolve isso daqui, então a gente tem que fazer essa parte daqui da derivada. Né? Então a gente deriva esse termo aqui em S, ok? Por que, que a gente está fazendo isso? Porque para a gente multiplicar o t, né, para a gente usar essa propriedade aqui, a gente tem que usar essa expressão da derivada, ok? Derivando isso, então, a gente vai chegar em... Vamos colocar aqui, eu já vou colocar a resposta final, porque é a expressão que a gente vai chegar. Como que a gente chegou nela, né, nessa resposta final? Bom, a gente sabe então que para a gente trabalhar com isso aqui, eu tenho que derivar o em S. Só que é meio chato de trabalhar com isso, né? Meio chato de trabalhar considerando que o S está aqui no denominador e tal. A gente tem que resolver isso aqui de uma forma melhor. E aí, para a gente trabalhar isso, o que a gente pode fazer? A gente deriva isso daqui e substitui o denominador por G de S. E depois, outra propriedade que a gente pode usar é fazer com que a derivada desse valor de S sobre o quadrado da função, a gente consiga manter ela, digamos que de uma forma mais fácil para trabalhar do que você derivar isso aqui diretamente da maneira como está. Né? Então, a gente
a gente usa esse tipo de recurso, digamos assim, para facilitar o nosso cálculo. Então, no GDS, considerando que o nosso GDS é o denominador que a gente atribuiu aqui, fica fácil, né? Porque o GDS é igual a S mais 1 ao quadrado mais 4, é tudo que está aqui embaixo. Se a gente derivar isso aqui, o 2 vai para baixo, né? S mais 1, menos 1 aqui e tal, 2S mais 1, ok? 4 é zero, né? A derivada da constante, então a gente pode voltar isso daqui aqui para a nossa expressão, ok? E aí a gente consegue, então, o resultado final, que isso aqui eu só coloquei na notação, né, do Laplace, que vai ser igual, então, a 4s mais 1 dividido por s mais 1 ao quadrado, mais 4, tudo isso ao quadrado, porque vem daqui, tá? Dessa propriedade aqui que permite a gente fazer o cálculo dessa forma.